Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, hein? Hoje sem bola rolando, mas a rodada praticamente toda no sábado será concluída amanhã com Corinthians e Cuiabá. E claro, temos muito para falar aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Campeonato Brasileiro na reta final, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, enfim, muita coisa acontecendo, Copa Libertadores. O Palmeiras ontem em casa empatou com o Fortaleza e o Botafogo, que venceu o Bragantino, volta a ficar 3 pontos de vantagem da equipe palmeirense. O São Paulo empatou em Criciúma e Zubeldia disse, estamos de olho nas 6 primeiras vagas, ou seja, vai ter que ficar a torcida para alguém aí para abrir 5ª e 6ª vaga para que tenha o São Paulo vaga direta à Copa Libertadores da América. O Santos, em 5 jogos pela Série B, precisa de pelo menos 5 pontos para garantir o acesso à Série A. E vamos falar muito de todas as polêmicas de ontem no jogo do Palmeiras. A arbitragem na rodada de ontem foi um desastre de modo geral. E vamos falar, obviamente, de tudo que pode acontecer amanhã entre Corinthians e Cuiabá. Estamos chegando daquele jeito, com o tanque cheio, hein? Muita coisa para você no Mesa. Segura aí que a gente vai fazer um rápido pit stop e voltamos já. Viu só como foi rapidinho, né? Pai Bola, já estamos de volta. Para não perder tempo, vamos apresentar de cara, assim, porque o convidado é gigante, hein? Gigante, eu falo, essa produção apronta cada uma com a gente, é cada domingo um convidado melhor que o outro, enfim, e esse convidado, além de parceiro, tenho certeza que você em casa gosta, curte, porque se é para falar de futebol, ele entende e muito. Na tela, quem é o convidado de hoje, Chile, por favor? O homem é uma verdadeira enciclopédia ambulante. Sabe tudo de bola, jornalista de mão cheia. Atualmente titular em várias posições e a serviço do Portal UOL e da Paramount. Uma máquina de conhecimento e de credibilidade. Dados, estatísticas, histórias, escalações. Presente, passado, futuro, é tudo com ele. Quando mudou a lei do impedimento em 1925, Herbert Chapman puxou um médio pra cá e aí virou um WM, assim. Tá com dúvidas sobre futebol? Esqueça esse papo de perguntar para o Google ou para a inteligência artificial. Chama o PVC! Aê! Obrigado! Mais uma vez. O Silvestre fez um rápido resumo e foi assertivo, né? Porque, PVC, você realmente é um querido de todos nós, né? Eu dei uma bênção na garrafa, eu trabalho com o que eu amo. Nós trabalhamos com aquilo que a gente ama. E você é uma referência para todos nós. Obrigado. Quem gosta de futebol, obviamente, conhece e sabe o talento que é o PVC, né? E tem muita coisa para falar. Não é isso, eu vou até fazer o spoiler, até antes de falar, não é Roberto Avalone. É verdade, muito boa noite. PVC, vírgula, uma enciclopédia no futebol. Depois de mim, hein? Legal, PVC, obrigado aí por mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Muita coisa pra gente falar. Nossa, vamos falar até do governador de São Paulo, nós vamos falar hoje. Então beleza. Temos reta final de Campeonato Brasileiro. Palmeiras ou Botafogo? Tem favorito, PVC? Só spoiler. Botafogo. Botafogo, daqui a pouco o PVC explica. Hoje o boa noite dele, acho que vai ser um boa noite tranquilo. O Corinthians não jogou. Fecha nele, pode fechar, fecha, quer ver? Ó. Aí, ó. Já tá pensando em amanhã. Quer ver? Hoje, pensando em amanhã. Amanhã? Tô feliz, pô. Não senti firmeza. Não, eu tô muito feliz até porque hoje eu tenho a presença do tio Biju. Tio Biju, o professor Paulo César tá aqui com a gente hoje. Grande professor Paulo César, daqui a pouco vai trocar uma ideia com a gente aqui. Ex-preparador. Me deu muita dura. Grande Paulo César, preparador físico, né, do Corinthians nos anos 90. Tá aqui com toda a direção da Queens Brindes também, enfim, todo mundo por aqui. Paulo Sérgio, boa noite. Alex Miller já deu um spoiler com o Roberto Avalone. Isso. Esse Palmeiras, hein? Botafogo abriu 3 de novo, Alex. Boa noite. É uma gangorra isso aí. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos. É uma gangorra, né? Quando você pensa que vai, não vai. Aí quando você desiste e fala, não, agora vai. E tá assim, agora tá no não vai, né? Então vamos ver a próxima rodada, se essa gangorra continua, e tomara que continue. Chico Lang, tá otimista com o Corinthians amanhã contra o Cuiabá. Boa noite, Chico. Eu estou otimista, mas preocupado ao mesmo tempo. Preocupado, porque não estou gostando de certas declarações do Ramon Dias. Tem me irritado muito, entendeu? Mas vamos lá. Corinthians é sempre Corinthians. Pode ser um sucesso como pode ser um fracasso. Mas vamos torcer.
A torcida. É do céu ao inferno, Mas né? Chicão tá feliz hoje, né, Chicão? Hoje tô, porque não jogamos, né? Vamos esperar amanhã. Amanhã é o jogo mais importante do ano pro Corinthians. Isso tem sido rodada a rodada. Por isso, esse spoiler do Chico Lang. Lá na ponta, né, craque, né? O homem que pensa o jogo do Mesa Redonda, o nosso Miller, com o São Paulo ontem, ó, para arrancar um pontinho lá em Criciúma. Que dureza, hein, Miller? Boa noite. Boa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, o Tricolor ontem sofreu e conseguiu achar um gol no final da partida, mas, de qualquer maneira, um ponto tá de bom tamanho. Que legal, então a gente vai falar muito com o nosso time, com o PVC, que é o nosso convidado mais que especial, mas antes a gente não pode esquecer de você e por isso nós temos aqui a Marina Buffon. Marina Buffon, temos presentes e enquete, não é isso, Marina? Boa noite. É isso, Garrafa, boa noite a você, PVC, todos os nossa mesa e você aí de casa, que com certeza vai participar dos nossos presentes aqui. Mas antes eu vou te passar a enquete de hoje, que claro, que é em cima desse jogo super importante do Corinthians. Qual vai ser o resultado de Cuiabá e Corinthians amanhã? Vitória do Cuiabá, empate ou vitória do Corinthians? Vota lá no gazetesportiva.com, também no YouTube /Mesa Redonda. A gente vai conversando por lá, claro, vamos discutir bastante sobre isso. Agora sim, os presentes. Hoje são 3, tá, Garrafa? Quem quiser tentar ganhar um desses presentes, utilizar a hashtag Mesa Redonda lá no Twitter e a gente vai conversar. Primeiro presente, uma luva oficial da Poker, em parceria com a loja Gold Placa, um balde do Corinthians e uma caneca de cerveja também do Timão, ambas em parceria com a Brasfoot. Esses e diversos outros produtos você encontra lá no goldplaca.com.br. Segundo presente, uma camisa do Palmeiras, tamanho G, e uma bola do Homem-Aranha. É o mês das crianças ainda, então dá aí pro seu filho brincar no mês das crianças, tá certo? Ambas em parceria também com a loja Gold Placa. E o presente número 3, uma camisa do Juventus da Moca tamanho P, em homenagem ao Outubro Rosa. E Garrafa, aqui também fica o nosso agradecimento especial a Queens Brindes e Presentes, que está fornecendo as canecas do Mesa Redonda. O nosso convidado, inclusive PVC, vai levar hoje para casa um kit da Queens, tá? Vai ganhar um kit com a mochila, sacochila, bolsa térmica, taça, kit de escritório, tudo isso você encontra lá no @Queens Brindes no Instagram e hashtag Mesa Redonda no Twitter para a gente falar sobre os presentes. Que legal, valeu então, Marina, você, hashtag Mesa Redonda, vai interagindo com a gente nas nossas redes sociais, porque tem presentes para você e, claro, a enquete. Bom, já que falamos então do Destaque Cinete, vamos agora, para onde? Vamos para Palmeiras e Fortaleza. Vamos colocar a bola para rolar, um jogo cheio de alternativas ontem no Allianz Parque, na tela. 40 mil palmeirenses lotando a Casa Palestrina e empurrando o porco para cima do Leão. Nos últimos 10 minutos faltou também da parte deles um bocadinho. Eu não acredito que eles já estejam fartos de ganhar títulos. Mas o Fortaleza ataca primeiro. O Palmeiras dá o troco. Estevão acerta nas mãos do goleiro. Gomes imita Rony. Bicicleta pro alto. Veiga para Flaco. E pênalti, no mínimo duvidoso e bobo. O camisa 23 se apresenta e 100 gols na conta dele, artilheiro do Palmeiras no século. Eu fico feliz por essa marca, né? É algo muito grande, confesso que eu ainda não tenho um pouco de noção do que representa isso. Eu nunca nem imaginava na minha cabeça um dia estar vivendo tudo isso. Mas muito feliz, é o que eu falei. Confesso que eu não tenho noção ainda de tudo que eu tenho vivido. Acho que lá na frente só que vai cair a ficha. Mas só agradecer pela torcida e que venha mais 100, 200 gols. E que tal uma assistência agora, Rafael? Falta cobrada por Veiga na cabeça de Gomes. Empate, golaço. O Everton nem vê a cor da bola. Hércules, 1-1. Rebote de João Ricardo e Veiga perde gol feito. Acréscimos, contra-ataque do Fortaleza, testada de Moisés e a bola lambe o travessão, quase a virada. No segundo tempo, Caio Paulista remata com desvio na zaga. Checagem de VAR. Pênalti, mão na bola, na opinião do apito. Dessa vez, bate Estevão. E Caixa, 2-1 Verdão.
Estevão, cara a cara, não amplia por uma unha. O futebol é feito de decisões, nós não tivemos felizes nas nossas decisões defensivas, da forma como sofremos o golo, e também não tivemos felizes da forma como deveríamos e poderíamos ter dilatado mais o marcador, mas o futebol é feito disto. Nós hoje fomos infelizes e o nosso adversário, para o que criou, marcou muito para aquilo que criou. Quem não faz, já sabe, né? Na sequência, a defesa do Palmeiras dorme de toca e Moisés deixa tudo igual de novo. Abel coloca Jai na do Mike, Maurício no lugar do Zé e Dudu na vaga de Felipe. Nos últimos minutos, mete ainda mais um lá na frente, Rony, e nada. Faltou fazermos as oportunidades que queríamos e depois faltou sermos agressivos para os nossos centroavantes finalizarem, as bolas têm que lá chegar. Essa é a agressividade, é tocar e passar à frente, tocar e quebrar linhas. Não fomos tão eficazes como poderíamos e como deveríamos ter sido naquilo que tem a ver com o aspecto defensivo e o aspecto ofensivo. Final de jogo no Allianz Parque, 2-2. Palmeiras perde pontos preciosos em casa na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, tá aí, são 2 pontos a menos na conta do Palmeiras, jogando em casa, é verdade que contra um bom Fortaleza. Obviamente nós vamos entrar lance a lance, os lances polêmicos do jogo, os lances polêmicos da rodada, pênalti, não pênalti, mas eu começo com o PVC, e vocês fiquem à vontade para falar um pouquinho sobre o jogo. PVC, o jogo foi um jogo interessante, resultado justo, só a avaliação do que aconteceu ontem no Allianz. O Palmeiras não jogou bem, mas eu acho que a gente precisa também levar em conta que o Fortaleza é o terceiro colocado do campeonato, o Fortaleza jogou bem. O Fortaleza mudou o sistema, diferente de tudo que o Vojvoda fez no campeonato. Ele veio com linha de 5 defensores, ele puxou o Pikachu na linha dos 4 zagueiros e se fechou para bloquear de um lado o Estevão e bloquear pelo meio o Veiga, conseguiu bloquear. O Estevão não fez um grande jogo, o Estevão perdeu a bola do jogo quando estava 2-1 e o Veiga perdeu um gol incrível no primeiro tempo. Essa bola do Lopes que vai dar uma bicicleta aí. E daqui a pouco a gente vai falar dos lances dos pênaltis. Eu acho que o Fortaleza teve um mérito, mas fundamentalmente o que eu acho, Garrafa, é que a gente está tratando esse jogo como grande tropeço, que se o Botafogo tivesse feito isso, a gente teria dito que pipocou. O Palmeiras não está perdendo o campeonato se perder nesse jogo. Está perdendo no jogo do Vitória. Que perdeu em casa pro Vitória. Porque o Palmeiras perdeu 7 pontos no Allianz Parque. Perdeu o empate contra o terceiro colocado, que é o Fortaleza. O empate contra o quarto colocado, que é o Flamengo. E perdeu um jogo pro Vitória. Se tivesse vencido o Vitória, era líder do campeonato. Então, onde está o pecado do Palmeiras? Não está no jogo de ontem. Não jogou bem. Perfeito. Mas não é o jogo de ontem o X da questão, porque o Fortaleza tem o mérito dele. O problema, o Palmeiras está perdendo o campeonato, é no jogo do Vitória. É isso que tem que se atentar. Alex, a sua visão do que foi ontem esse Palmeiras e Fortaleza, concorda? Vai na mesma linha do PVC, pensa um pouco diferente? O Palmeiras não fez um grande jogo, concordo. Porém, eu faço só um adendo. Apesar de não ter feito um grande jogo, criou o suficiente para ganhar o jogo. O Fortaleza mudou o jeito de jogar, se defendeu muito bem, explorou os contra-ataques, que também é um ponto forte. Só que o Palmeiras, mesmo não tendo feito uma grande exibição, eu esperava mais do futebol do Palmeiras, principalmente num calendário dos sonhos, porque o Abel reclama há 4 anos o calendário. No momento em que ele tem um calendário mamão com açúcar, a gente espera que ele consiga colocar um time em campo que jogue mais bola. Não jogou tanta bola, mas criou oportunidades para fazer gols. Tanto é que a gente viu em alguns momentos aí o gol incrível que o Veiga perdeu. O Gomes, que é zagueiro, não tem tanta responsabilidade, mas está lá sempre na área, perdeu 2 gols incríveis. 2 gols incríveis, uma cabeçada que ele furou e deu de ombro, a outra que ele inventou de tentar dar uma bicicleta, achando que era o Leônidas da Silva, e tirou o gol do Caio Paulista, que estava inteiro no lance, só para empurrar para o fundo do gol. Daqui, né? Essa aí. Flaco Lopes. É o Flaco. E aí no segundo tempo, o Estevão tentou, o Palmeiras pressionou, mas criou algumas oportunidades para fazer algum gol a mais e ganhar o jogo. Então antes de entrarmos nos temas polêmicos de arbitragem, já que o Alex citou aí esses gols perdidos, vamos colocar primeiro, para que possamos aproveitar os ex-jogadores e a bancada também, para falar o que aconteceu aí nos 2 lances. O primeiro lance, o Chile, é o gol que o Veiga perdeu, não perdeu, ficou cara a cara com o goleiro do Fortaleza e acabou metendo para fora. Eu quero a participação do Miller e do Paulo com a visão, né, de ex-atletas, o que realmente aconteceu no lance. Primeiro o lance do Veiga, ele na pequena área recebe, ó. Miller, o que acontece aí? Foi muito rápido o lance? Sim, o lance com certeza foi rápido, né? A bola estava muito em cima dele também, bem verdade, né?
Mas, de qualquer maneira, Não olha pode, só. Não pode. Tá na frente que Ele pegou de canela? Que eu ia voltar a falar. Pegou de Ei, canela, Xará, amigo. não pode perder Não um gol na pode. frente do gol. Ele é o Veiga, né? Exatamente. Não tem Mas jeito. como o próprio jogador mencionou, esse lance aí... Essa se imagem, você- Paulo, é a se imagem você- mais se clara você de posição de observar, atleta. A bola tá passando. Então, Quando- quando ela tá passando, não Você dá não- pra você chapar. não, Porque se ele chega cheio na bola, você chega chapando. Ele faz alavanca por trás e aí pega, Não, pega Xará, a mão da bola. ele quis cortar a bola. Né? Então, Como ela estava Mas passando, não é é isso aí, corte. porque ela tava passando. Aí você levantar o pé e chapar. E me dá a impressão, PVC, Chico, que a bola vem em cima dele. Sim. Muito em cima, aí ele tem Então, dificuldade pro aí não posicionamento. vale o corte. Aí vale de cima para baixo de chapada. Ele tem recurso pra fazer diferente do que ele fez. Ô, Garrafa, eu discordo um pouco do Alex quando ele fala que o Palmeiras criou muito. Eu não vi esse Palmeiras criando tudo isso, não. Não, que o suficiente Eu pra não- ganhar o jogo. Agora, esse Palmeiras que todo mundo fala que, agora treina uma vez na semana, teria que apresentar um outro futebol. Foi o que eu falei. Teria que apresentar um futebol mais dinâmico, não depender de jogadas somente do Estevão. É bem verdade que você tem o Rafael Veiga, que ali tá crescendo e tal, mas muito pouco daquele Palmeiras que nós esperamos, que o próprio torcedor espera do Palmeiras, de chegar, toque de bola, né, jogador? Sabe o que acontece, jogador PVC, o Alex? Eu concordo com você. Acho que ficar somente no Estevão, né, eles estavam não dobrando a marcação, estavam triplicando a marcação. Né? Se nem triplica, sempre- sobra. Nem sempre você vai no individual vencer o adversário. E outra coisa, o Felipe Anderson, já falei isso aqui, o Felipe Anderson ele não é jogador de corredor, de beirada, em outras palavras. Ele é jogador do meio. Ele tá se queimando lá. Você pode ver que ontem ele nem viu a bola, não pegou na bola. Quer dizer, Já o Abel vai falar se sobre ele o Felipe tivesse, Anderson. se ele tivesse pelo menos Dudu, uma outra alternativa, Rony, outra alternativa do lado esquerdo, aí poderia mesclar entre Estevão e o lado esquerdo. Mas como tem o Felipe Anderson lá, que não é o jogador da posição, o Palmeiras ficou penso. Ele só depende do Estevão, como o jogador disse. Só depende do Estevão para individualizar a jogada. Pode dizer, PVC. Eu não acho que ontem foi só o Estevão. Eu acho que o time variou muito para os dois lados, jogou muito com o Caio Paulista. E o Estevão não estava no dia mais inspirado, até que estava marcado. A bola do jogo era a bola que o Estevão perdeu. A parte, o gol que o Veiga perdeu também, que é no primeiro tempo. O Palmeiras faz 2-1 no lance do pênalti do Pikachu. Coloca então esse lance que o PVC tá falando, que pro PVC é o lance do jogo, é a bola do jogo, Ele uma metida perde- do Veiga, né? A metida do Veiga, o Estevão sai na cara do gol, ele dá um corte Se enrola, né? mais e bate e perde o gol. E aí, esse é o gol Aí, ó. essa daqui. Ele sai frente a frente, o jogo tá 2-1. Ele demora um pouco pra finalizar, cai no pé direito, ele bate, o João Ricardo Se defende. ele cruza, tem um jogador livre no meio. Na né? sequência desse lance, sai o gol. gol de empate do Fortaleza. Então, aqui ele fazia 3-1, A bola- variava o jogo. a bola não escapa um pouco Não, mas pro lado ele não direito. demora então. para finalizar. Ali, quando ele recebe a bola, ele recebe ajeitando a bola para finalizar. Pro pé E aí direito. é o tempo de bola, não tem como... Então, o erro dele É. é que tá, ele só é perna Deixa o esquerda. lance, Chile, por favor. Né, o Garrafa, ele é só perna esquerda. O erro dele foi o quê? Trazer pro pé ruim. Ele tava no controle dela, perna esquerda. Ele Aí ia ele tocar traz no pra meio. direita. Sim. Ele quebrou ali. Tinha dois jogadores livres Ali no ele meio. se fecha Olha lá, e ó. o goleiro sai bem. Tava 2-1. Na sequência dessa jogada, o Fortaleza recupera a bola e sai o gol, uma falha do Mike, o gol do Moisés, que empata 2-2. Pois não, Chico. o Estevão está sempre muito carregado, né? Todo mundo passa a bola para ele resolver. Tudo bem que ele é bom jogador, mas não é toda hora que ele vai resolver. Não sei se vocês Foi concordam. o que eu falei, coloca-se um jogador de beirada do outro lado, no Isso. individual. O Dudu entrou com 20 minutos do segundo tempo. Tirou o Felipe Anderson, que depois foi Porque criticado. a exigência hoje está num nível muito alto em relação ao Estevão. E eu acho que essa exigência não é tão necessária assim para O Palmeiras carregar o tem Estevão. material humano para Tem material distribuir um humano para pouco. dividir a responsabilidade. Isso eu quero Esse dizer. lance aí, Isso que o Miller quando falou você fala correto. da substituição, quando ele coloca o Dudu, é porque o Felipe não partiu pra cima num lance. Sim. Ele pega e toca de lado. Foi meio gota d'água. Ele foi toca porque de já lado. vinha mal. Aí, porque ele poderia ter substituído antes, quando ele tinha Ô, substituído Garrafa, os sabe três. qual que é o erro de um treinador quando pega um Felipe Anderson, que é um bom jogador?
é fazer ele correr para trás. Então vamos ouvir na sequência o Abel falando especificamente do Felipe Anderson. Já que vocês tocaram no assunto, o Abel falou do Felipe Anderson. Você vê, a gente tem que falar dos lances ainda polêmicos e capitais da partida, né? Porque a arbitragem foi um desastre de modo geral, mas tem muita coisa que está surgindo no debate e o Abel vai participar com a gente especificamente sobre o Felipe Anderson, que já foi 2 vezes citado na bancada. Abel, já que foi comentado aqui muito sobre Felipe Anderson, que foi a contratação talvez mais badalada, uma das mais badaladas do futebol brasileiro e a mais badalada do Palmeiras, o Abel parece estar perdendo a paciência com ele, não é não, professor? Se liga na tela. É claro que nós esperamos de todos os jogadores mais, claro que o Filipe deveria ter chegado ao final do jogo, eu já lhe disse isso, ele não pode só jogar bem, ele tem que arriscar o cruzamento, ele tem que arriscar o remate, mesmo que falhe, eu estou farto de lhe dizer isso. O jogador tem que, não, passa e dribla e passa, não, tem que ir para cima. Tem que ir para cima e perder a primeira, como faz o Estevão, e vai a seguir. Qual é o jogador que mais chuta na nossa equipa? Sabem quem é? Estevão. E é o que mais falha, mas é o que mais arrisca. Por isso é que eu venho aqui e que lhe pagam o que pagam por ele. E é esta coragem, esta audácia que temos que ter em todos os jogos. Bom, vocês viram? Cornetado, hein? Né? O Abel falando firme e dando nome aos bois. Falou especificamente do Felipe Anderson. Eu acho que tem uma coisa que está acontecendo com a gente, Garrafa, por isso que eu gosto da entrevista do Abel. Legal. Alguém vai dizer, como o Alex já falou aqui, deu uma cornetada, né? Mas a gente pergunta para ouvir a resposta. Perfeito. Né? Outro dia teve a questão do Juliano lá no Santos. O Juliano falou, perguntaram sobre o Miguelito, ele foi lá e falou, ele jogou bem pela Bolívia, mas aqui ele não consegue fazer no jogo que ele faz no treino, que faz no Sub-20. Aí, pau no Juliano. Ué, mas ele respondeu. É isso que a gente quer, né? Ele não pode dar a opinião dele? É. O Abel tá falando, tudo na vida tem ônus e bônus. Ele pode chegar no vestiário e o Felipe falar pra ele, pô, não gostei do que você falou sobre mim. Pode ser. Agora, ele tem todo o direito de falar. E ele falou uma coisa que a arquibancada tá falando. Tá todo mundo dizendo que o Felipe não tá jogando. Falando aqui. Exatamente. É que a gente tá acostumado a ouvir, normalmente, os treinadores, num primeiro momento, tentar defender os seus jogadores publicamente e lá dentro cobrar. É o que nós estamos acostumados. Quando ele deixa claro a sua insatisfação com o jogador... Tô farto de dizer isso. Então. Tô farto de pra eles, né? Tô com o saco cheio, então, já cansei. Quer dizer, ele não é que ele ficou bravo só na hora no jogo e substituiu. Ele manteve essa braveza com ele até a coletiva. Quer dizer, ele mostrou pro público aquilo que ele sentiu no campo. Imagine pra ele externar isso, como ele já não estava realmente cansado. Mas pera um pouco, se fosse no Corinthians, era crise. Não é era assim. crise. O senhor não misture. Paulo Ramon as Dias. coisas. Paulo Ramon Dias. Paulo Dias não pode criticar jogador. Pode até ter crise no vestiário, a gente vai saber na segunda. Agora, aí dois pesos, duas medidas. Estamos abordando, Chico. Calma, o jogo com o Cuiabá é amanhã. A gente já vai falar do Corinthians. Ô Miller e Paulo Sérgio, é importante vocês, como... Claro, é uma outra geração, a gente sabe, de atletas, né? Uma outra época. Mas como isso reflete lá dentro? Pode ser um fator motivacional para o Felipe Anderson? Pode ser algo que jogue o atleta para baixo? Como é que vocês analisam esse tipo de declaração do Abel? Jogar o atleta para baixo. Lá para baixo, ele dá uma chupeta para ele entrar no campo. Pelo amor de Deus. Isso na sua época, Miller. Estamos falando da atualidade. Infelizmente, mas a bola é a mesma. Então, o que acontece? Aquilo que eu vou repetir. Um jogador como o Felipe Anderson, ele não é um jogador, como é que fala da moda? Enfrentamento. Ele é um jogador passador de bola. Ele não é do individual. Ele não é de correr para trás, é de correr para frente. Então, colocar o Felipe Anderson na beirada, lá na ponta esquerda, como diz antigamente, ele vai morrer ali. Tá morrendo já. É claro que eu concordo com o treinador quando diz assim, olha, tem que ter mais coragem, tem que arriscar mais, não pode ficar só tocando de lado, tocando aquele passe pré-fabricado. Não, ele tem que ter uma coisa diferente, até porque ele é um bom jogador. Então eu acredito que, independente de estar fora da sua posição, PVC, ele tem que produzir realmente mais do que ele está produzindo. Vou bancar o jogador do diabo. Na realidade, PVC, não pode fazer uma análise e achar que o Felipe Anderson é o mesmo que o Estevão. Não é, outro tipo de jogador, como o próprio jogador falou. E o que estão fazendo? Estão achando que ele é o jogador que tem que ser do outro lado também. Não é isso. Agora, o Abel tá certo quando falar que o jogador precisa arriscar. Claro. Porque ele não pode ficar tocando para lado, pegar a bola, tocar para o lado. E foi isso que irritou o Abel e veio a substituição. Tá aí o treinador tá certo. Agora, se você coloca o Felipe Anderson,
e tá vendo o Dudu no banco. Por que não coloca o Dudu? Agora eu quero o advogado do diabo. Sim. Né? O outro lado. Pois não, PVC. Eu vi o Felipe Anderson jogar pela esquerda no West Ham e na Lazio. Pela direita, pela esquerda, por dentro. Então, ele pode jogar bem pela esquerda. E eu ia brincar com o Miller, porque assim, o Cirinho pegou o Miller na direita e o Miller foi um gigante. Aí, quando ele voltou da Itália, o Tele pegou, botou na esquerda e ele foi um monstro sagrado. Foi. Aí o Vanderlei Luxemburgo pegou ele, botou ele no meio, de meio centroavante, meio pivô, e os caras não achavam, não conseguiam achar o Miller em lugar nenhum. Aí você pega o Felipe Anderson, põe na esquerda e fala assim, não, mas ele não pode jogar ali. Mas ele jogava, ele jogou ali. No West Ham ele jogou ali. Pode no seu lugar mais adequado. Mas aí é o ponto de você falar pro técnico, professor, não tá dando certo. Tem que ter um diálogo. Claro. E outra coisa, né, PVC? Você não pode fazer uma comparação do Estevão com o Felipe Anderson. Nem do Miller e com nem o do Felipe Miller com o Anderson. Felipe Anderson. Eu ia falar isso. Então tá aí. Agora, cabe, será, como o Abel veio publicamente e falou do Felipe Anderson, no nosso tempo, né, Alex e PVC de reportagem, Chico, que a gente chegava no CT, se é o treino aberto amanhã, vai todo mundo aonde, PVC? Vamos lá no Felipe Anderson. Eu estava lembrando uma história, é claro, é lógico, mas que não tem mais entrevista coletiva, né? E quando tem, o Galopo pediu para falar pro Eduardo Afonso, já fizeram um cavalo de batalha. Como assim a assessoria de imprensa deixou o Galopo falar? Ele pediu para falar. Sim. Eu lembro de um treino, não sei se você vai lembrar disso, Miller. Em 91, você pode me corrigir da minha memória. O Tele pegou, o São Paulo meteu 4-2 no Palmeiras na primeira rodada do quadrangular semifinal do Campeonato Paulista. Semifinal. 92 foi de novo 4-2, mas em 91 teve um 4-2. O Macedo arrebentou com o jogo. Arrebentou com o jogo. Na terça-feira, o São Paulo jogava contra o Botafogo de Ribeirão Preto na quarta-feira. E o Tele levou o time pro Morumbi para fazer o treino no Morumbi, porque o jogo era no Morumbi na quarta. E a gente ficava na beira do campo. Na beira do campo, o Macedo pega uma bola, tira o lateral para um lado, tira para o outro, inverte, mete o Miller na cara do gol, no treino. O Miller entrou na diagonal, do lado esquerdo para dentro, corta o zagueiro, pum, caixa. O Tele dá um grito e fala assim, é isso aí que é futebol, Macedo, não é aquela porcaria que você costuma fazer. Na frente de todos os repórteres. De todos os repórteres. Quer dizer, isso é uma cena que, se fosse hoje, você ia falar, pô, é um absurdo o técnico tá fazendo isso. Vai destruir o grupo, e ele fazia. Eu ouvi. Isso aqui é futebol. Isso fazia o atleta crescer, desenvolver, melhorar. Vai muito a personalidade do atleta. E outra coisa, o Felipe Anderson não é mais um garotinho pra chegar e falar assim, e o treinador falou de... Não, um jogador de experiência internacional. Então ele sabe que ele pode render mais. O Abel falou isso. Mas não dá para comparar o Tele com o Abel, né? Ainda não. O Abel ainda não. Nunca. Não, ainda não. O Abel falou isso. O Abel falou que ele está farto de falar para o jogador. Foi um recado para o elenco todo. É que a pergunta que foi feita foi relacionada ao Felipe Anderson, mas eu achei que não é que ele tenha também atacado o Felipe Anderson. É impressão ou você está passando um pano para o Abel? Passando pano. É impressão ou o senhor está passando? Alguém tem pano aí? É que o Abel tem... Produção, arruma um pano aqui, eu vou trazer, por favor. Se tiver um paninho aí, aquele de tirar pó, por favor. Eu vou deixar com o Alex, porque parece que ele está afim de passar pano, né? Não sei se é isso. O senhor pode... Desculpe se eu lhe interrompi. Não, mas providencia um paninho que eu vou trazer para ele. Não interrompeu, por favor. Apenas para dizer... Abel Miller? Abel Miller. Pois não, Abel Miller. Alex Ferreira, melhor. Alex Ferreira ficou mais... Combina mais. Não, eu só acho que o Abel tem isso como conceito de futebol. Não é uma coisa só em relação ao Felipe Anderson. Ele gosta que todos os jogadores arrisquem, que todos os jogadores tentem. É uma forma que ele conduz o elenco. Mas não precisa citar o nome da pessoa. É que a pergunta foi feita relacionada ao Felipe Anderson. Ele aproveitou a pergunta para falar do Felipe Anderson e de todos. Mas pegou mal isso aí. Você achou, Chicão, eu não acho que pegou mal, não. Eu acho que o atleta é um alerta pro atleta e o atleta tem que chegar no próximo jogo e fazer aquilo que o treinador além de fazer, se tiver personalidade, vira público, já que a gente não tem o acesso que a gente tinha diariamente, e também se posicionar, assim como aconteceu com o Galopo e com o Eduardo Afonso. E tá tudo certo, faz parte do jogo. E aí, vamos parar de achar que é a imprensa que tá criando. Os profissionais, os personagens, tem que se posicionarem. Isso é muito importante. Né? Não só no futebol, na vida, a gente tem que estar sempre se posicionando. Bom, vocês perceberam que o bicho tá pegando, no bom sentido, mas vai pegar a partir de agora, porque o que teve de arbitragem equivocada, para não dizer outra coisa, na rodada do Campeonato Brasileiro foi uma grandeza. Se eu sou o Senem, eu até entrego o boné, porque eu vou falar para você,
Mas vamos começar com os jogos do Palmeiras, né? Pênalti para o Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras. Pênalti em cima do Flaco, tá aí, ó. É ele com o Tite. Vamos ver, de novo, por trás. Tem uma mão nas costas. Vamos lá. Pode começar aí, Paulo. Para você isso é pênalti, não é pênalti? O PVC quer falar. Não, pode Vai falar. todo mundo opinar, pode falar. Eu acho- Eu tava no estádio. Boa. Na hora, eu achei que não era pênalti. Quando veio o tape, eu tava no estádio vendo o jogo ao vivo e com o monitor do meu lado. No replay, eu falei, ele meteu a mão nas costas e tem uma carga. Lance de interpretação. Hoje eu conversei com o Salvio Spínola. O Salvio falou, eu não marcaria, disse o Salvio. Eu tô com o Salvio. Mas é um lance de interpretação. O Paulo César Oliveira falou que marcaria. E o Ramon Abate, ele foi muito convicto. Ele foi muito na hora, ele está muito perto da jogada e ele foi muito certeiro. Na hora ele apontou o pênalti. E por que o VAR não chamou? Porque é um lance de interpretação. E só uma coisa, Garrafa. Para resumir esse lance, o Tite foi burro e o Flaco Lopes foi esperto. Pra resumir. Não, Alex, desculpa, é pênalti ou não é pênalti? Não tem nada de inteligência. Mas é interpretativo. Não, e Eu, outra na hora, coisa. não marco. Não, e Perfeito, outra na coisa. hora eu O não que marco. o árbitro fez? Deu Ele pênalti. falou, ele fez a carga, fez assim. Você pode ver que ele não abre não o teve, abre. eu não, também. por Acho trás que não ele teve não essa, abre o essa braço na sua intensidade totalidade. toda. Ele abre. Né? Mas Não, ele a faz. carga Não, tem, a olha carga tem lá, cara. intensidade. Olha ali, ele encosta, não. Paulo. Ah lá, mas Não, ele mas tem encosta, outro mas ele ângulo. não abre o braço Esse ângulo não é na sua favorável. Esse ângulo totalidade. não é favorável. Ele abre, o outro ângulo mostra que ele, Na que sua ele abre. totalidade, Mas não. essa abertura, PVC, é Na sua suficiente para totalidade, derrubar Aí o é que jogador? é a interpretação. Olha lá, Pra começar, a imprudência Aqui, do ó. zagueiro. Aqui, ó. A imprudência do zagueiro. Chegar por trás já é imprudente. A intensidade é que é a interpretação. Perfeito. É um lance que vale. Interpretação. Esse lance é um lance típico de Não interpretação. tem erro. O árbitro. Tio Biju, foi pênalti ou O não? árbitro acertaria de qualquer jeito. Foi pênalti? Não foi. O árbitro Bom, então acertaria pro de Paulo qualquer Sérgio jeito. não foi pênalti. Não foi. Pro Alex Miller, Foi. na ausência de um pano, ele trouxe um guardanapo. O senhor fique à vontade, tá? O senhor vai passando o pano aqui pro Abel. Vai aqui. O senhor durante o programa inteiro, o senhor pode continuar, fique à vontade. Não, isso já é pro Abel, isso não é pra mim. Tá certo? Passador de pano pro Abel Ferreira. Fique à vontade. Eu quero ver. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Por gentileza, Daqui segura a aí. pouco você vai então ver. pro Paulo não foi pênalti, não marcaria, o Alex marcaria, o PVC. Eu digo não marcaria porque na hora eu não marcaria. Tá, tudo bem. Foi meu reflexo da hora. Tá. Chico Lang. Pelo amor de Deus, isso não foi pênalti nem aqui nem na China. E se fosse o Yuri Alberto ali, Chico? Pênalti, claro. O senhor me surpreendeu falar que não foi pênalti. Juro, quando eu pensei. eu falei, Roberto, pênalti, claro. Quando eu lhe não pergunto- só pênalti, como devia chamar a polícia, expulsão. preso, o cara vai. Quando eu sabe lhe que não. pergunto, eu confesso que o senhor me surpreendeu com a resposta. É, muito. Ué. Né? Que não foi pênalti. Eu achei que o senhor ia falar na cal. Ele quis dizer, se fosse Itaquera era pênalti. É, foi o que eu falei. Em cima do Yuri Alberto, pênalti. Entendi. Como não aconteceu no Yuri Alberto, não foi Se fosse pênalti. Itaquera já era. Já Tá. era. Tinha que Miller, marcar. a sua avaliação do lance, por favor? Nossa, não foi nada. Nada. Pelo amor Absolutamente de nada. Deus, dar um pênalti desse é uma vergonha. Se fosse na Libertadores, marcaria? O árbitro sul-americano? O quê? Segue a o pelota. jogo. Siga, Marina siga na Buff- pelota. Marina Buffon, a mais sensata entre todos. Né? Agora tem dúvida. uma opinião. Não tem negócio de passar pano, nada, entendeu? Marina Buffon, pênalti ou não? Eu tô com PVC nessa, porque eu também, a câmera que a gente vê de frente, de costas, né, os jogadores, não parece pênalti. Quando a gente vê a outra, do gol pra cá, realmente você vê que tem uma carga. Se ela é suficiente ou não para o jogador cair é outra história, mas existe a carga. Então, interpretativo, o árbitro marcou. Eu não marcaria também, porém eu entendo ter marcado. Tá certo, tudo bem. Vocês já viram, se já deu polêmica nesse, eu quero ver no outro. Eu quero ver no outro, né, que todo mundo já sabe. Chile, então, para mais polêmicas, eu quero ver agora o segundo pênalti marcado para o Palmeiras. Chute de fora da área, ou dentro da área, um chute em direção ao gol. A bola bate no Pikachu, está se defendendo. O árbitro foi lá, disse que não foi nada, o VAR chamou e ele confirmou o pênalti. Vamos ver. Então, vamos ver de novo, aí tem um chute, um desvio. Ó, Caio Paulista, né? É. O Caio Paulista chuta e o Pikachu desvia. E o Pikachu espalma. E vale falar que o Ramon Abate, né, na imagem da Globo, nós não somos detentores, na hora, dentro de campo, ele sinaliza que o jogador recolhe as mãos se protegendo, a ação natural de se proteger, né, não antinatural, mas situação natural de se proteger, e aí ele é chamado ao VAR, e com o VAR ele confirma o pênalti. Marina Buffon, isso é pênalti? Você daria Marina Buffon apitando Palmeiras e Bahia? Bola Fortaleza, na mão, Fortaleza.
com a imagem, Marina Buffon no VAR, daria o pênalti ou não? Fiquei feliz que você me perguntou primeiro, É. porque as pessoas falam que eu fico influenciada, né? Pelos... Pênalti claríssimo. Claríssimo. Claríssimo pra mim, gente. Ele faz uma movimentação e abre o braço. Abre o braço, você acha? Se ele fosse simplesmente se defender, porque muita gente falando assim, não foi algo natural, né? Ia levar no rosto. Na tela, Chico, ele virou lance, e por favor. abriu? Ele virou, Por esse que foi o ele problema. virou e abriu? Exatamente. Mas esse virar é um movimento natural, você tá tirando. Sim, mas o braço não. Céu, olha o lance. O jogo, a bola vem no rosto. Aí ele até faz esse movimento aqui, O ó. braço Ele fica. Mas Tudo o braço. bem, Exato. gente, tudo mas bem, aí é futebol outro é lance isso. interpretativo. Bom. E outra coisa, não dá. Então, pra Marina, pênalti claro, Paulo Sérgio no VAR. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Esquece. Não vem com um discurso que espalmou a bola. Não foi pênalti. Roberto Avalone diria o quê olhando no VAR? Deixa eu olhar o VAR. Pênalti! Alex Miller diz o quê? Olha, eu não quero ir no embalo do Avalone, nem da Marina Buffon, porque eles falam que eu vou no embalo da Marina Buffon. Não é assim. É o seguinte, eu particularmente não gosto desse tipo de pênalti. Para mim, a concepção de futebol, eu que aprendi a ver futebol no final da década de 70, começo da década de 80, eu adorava, amava e tenho muita saudade do tempo que era só bola na mão e mão na bola, e a gente tinha a nítida impressão de quando o jogador tinha intenção de pôr a mão na bola ou não. De tanto querer mexer no futebol, eles acabaram mexendo em coisas erradas, em lugares errados. Essa regra da mão ficou horrorosa. Nem os árbitros sabem quando é mão, quando não é mão, quando é pênalti, quando não é pênalti. Na minha concepção de futebol, isso jamais seria pênalti. Primeiro que ele não teve intenção nenhuma de pôr a mão na bola e ele foi se proteger. Agora, já que mudaram a regra, e assim é hoje, e faz parte da regra do jogo, da lei do jogo, o braço não estava nessa encheção de saco de posição natural. Tudo isso pra falar que foi pênalti? Fala Não, logo, pô. hoje em dia é rolando pênalti. aí, pô. Meia hora. achei Hoje que em dia é pênalti isso, mas eu sou contra esse pênalti. Deixa o pano aí que vai continuar passando. O problema... Mas é que isso é pênalti hoje. Hoje é pênalti mas isso. o problema é que não é, Alex. Esse que é o problema. E aí, você falou uma coisa que é pura verdade. Eu vou olhar de novo meu reflexo no estádio. Perfeito. Vem do jogo e com o monitor do meu lado. Eu vi o Ramon Abachabel, que você vê o nome tá errado já, né? Ramon Abachabel. Como é que vai apitar o jogo do Palmeiras? Não pode. Né? É que nós estamos na era do VAR, PVC. Então hoje em dia você vê o natural, mas não vale mais. O que vale é o monitor. Porque eles vão ver no monitor tudo depois. bem, vamos lá. Então hoje em dia é o futebol do monitor. Outra No coisa, a monitor é velocidade pênalti. da bola. Ele foi gente. muito. O Ramon Abachabel foi muito convicto, como foi convicto no outro lance. Ele discute com o Caio Paulista. Ele fala: não. Não foi. Ele desviou e a bola é escanteio. Ele faz até o sinal com as mãos, o árbitro, Exatamente. né? Dizendo, ó, ele recolhe o braço. É. Aí o Pablo Ramon erra ao chamar para o VAR. E ele vai para o VAR. Bom, aí na hora que eu vejo no monitor, eu acho pênalti, porque a bola bate muito na mão dele. E o que eu fui fazer? Fui de novo ouvir todos os comentários de arbitragem. Todos disseram que nesse lance é bola na mão, ele tem o direito de se proteger. Menos um, que foi o Sálvio. Eu tô relatando o que eu ouvi porque eu quis aprender. Eu li também alguns árbitros, procura exatamente na linha do PVC, e até entre a arbitragem há controvérsia. O Sálvio diz o seguinte, e eu confio muito no Sálvio, o Sálvio está muito atualizado, muito presente nas reuniões do International Board. Na hora que eu vejo, para mim eu não marco pênalti, Eu também, mesma na hora coisa. que eu vi, eu achei que não. O Sálvio diz o seguinte, se ele fica, a bola vem no rosto dele, ele faz assim para se proteger, não é pênalti. Como ele faz um movimento lateral... E bate nessa hora? E bate nessa hora, e a bola ia em direção ao gol, por isso, para o Sálvio, é pênalti. Jesus amado, é difícil demais. PVC, Mas todos para o Sálvio disseram... A Nadine falou que foi pênalti A também. Nadine disse também que foi pênalti. E você, com tudo isso que você ouviu e viu como imagem, não daria também? Não daria. No meu primeiro reflexo, eu não daria. Pela imagem, aí você é chamado ao VAR. Eu tô sendo honesto no meu primeiro reflexo. Perfeito. E se você vai ao VAR, Mas você faz o quê? você indo ao VAR, PVC? Na hora que eu vi por ali, eu falei pênalti. Tá ok. Mas a velocidade Mantém do isso lance, demais, gente. Paulo. Não, mas eu concordo sei, com gente, você a na velocidade. essência. Não adianta vocês Mas não mudou o pegarem... futebol, Paulo. Não, mas o negócio é o seguinte, o que tem que ser analisado é a velocidade Mas hoje do em dia lance. isso não vale mais. E não dá pra você ir no VAR e pegar em câmera lenta Mas o é lance. assim hoje. Não pode. Mas o futebol mudou, Mas Paulo. não pode. É horrível. Mudou, mas não pode. Deixa eu ouvir, então, vou deixar o Chico por último, porque o Chico tá em O dúvida Chico ainda. tá na dúvida se eu tô é achando- no Allianz Parque ou se é Itaquera. Eu tô achando que o Chico ainda tá em dúvida.
dúvida se ele marcaria ou não esse pênalti. Então eu vou deixar o Chico pensando mais um pouquinho. Mostra o Chico ali, ele está pensando, está refletindo se foi ou não. Ele daqui a pouco dá a opinião que você em casa está curioso para saber. Miller, pênalti ou não? Ainda bem que eu não peguei a era do VAR. Graças a Deus, né? Porque literalmente, como já foi falado aqui, foi um pênalti de VAR, né? Dá um pênalti desse, Rafa, é o fim do futebol. Pelo amor de Deus. Chico Lang, pênalti para o Palmeiras ou não? Nunca. Jamais. Eu já não gosto quando acontece um pênalti com razão a favor do Palmeiras. Que esse aí se virou, deixou de virar, tem que pegar esquadro, régua, tabuinha de cálculo. Infelizmente enfim. é o futebol moderno, Chico. Negócio impressionante. Para mim não foi absolutamente nada. Ele se defendeu. E na defesa bateu meio que no Ele se antebraço defendeu dele. ou ele defendeu? É uma boa pergunta, BBC. Repórter, sempre repórter. Defendeu porque a bola ia para fora, né? A bola ia para fora. Para mim não foi Não, a bola pênalti. tava Não foi pênalti. Bom, ó, o Abel Não ia falou... ser gol, eu não sei, mas a bola Eu tava na acho que ela direção ia do pegar gol. efeito e ia para fora. O Abel falou sobre os lances polêmicos, o Alexandre Silvestre fez a pergunta para o Abel e não foram, obviamente, só esses 2 lances de pênalti, muita gente reclamando de outras situações. O próprio Abel, mostra, Chile, por gentileza, só lembrando que você deve ter visto nas redes sociais, você assistiu o jogo pela TV Globo, você viu o lance do, acho que é o Martínez, né, com o Richard Rios, não é isso? Manuel Martins com o Richard Rios. Isso, deu soco. Que o Martínez teria tido uma disputa de bola ali com o Richard Rios, não gostou e foi lá e deu um soco nas costas do Richard Rios. Vamos mostrar a nossa imagem, né? Ela é de frente, ela não é favorável, mas só para registrar o lance, você tem aí, Chile, por gentileza, o lance em cima do Richard Rios com o Martínez, né? A gente está de frente para o lance, a nossa câmera... Oi? Pois não, Chile? Teve problema com a imagem aqui, mas todo mundo sabe exatamente do que a gente está falando. E teve também um outro lance no gol do Fortaleza. O Everton, ele empurra o Pikachu bate com a cabeça na câmera atrás do gol, não é isso? Ali no fundo do gol, obrigado a colocar aquela toquinha Trocou de proteção a camisa, e sangrou, tal. E não houve nem cartão. Talvez o árbitro não tivesse visto, mas o VAR poderia ter chamado, pelo menos advertir. E um cartão amarelo para o Everton significaria ficar fora do clássico contra o Corinthians. O Abel foi perguntado pelo Alexandre Silvestre sobre os pênaltis e, obviamente, o Abel acabou falando do lance do Richard Rios. Vamos ouvir a posição do Abel Ferreira e depois a gente continua com lances polêmicos de arbitragem. Na tela. Tá, você me avisa quando eu tiver com o Abel Ferreira Então vamos lá, vamos com o Abel Ferreira. Eu já falei há muito tempo que essa regra devia mudar. Há uma regra muito clara que quando o centroavante toca na mão, intencional ou intencional, antes da bola entrar no golo, são todos anulados. Tem que se criar uma regra, porque senão há sempre uma interpretação. Eu posso dizer que é penalti e você dizer que não. A bola toca na mão. Eu já perdi uma ida a penaltis no Mundial porque a bola bateu na mão. Há sempre interpretação. Agora, o que não há interpretação e que é facto é a agressão. Uma agressão, como aconteceu hoje no jogo, não é? Ela não é interpretativa, é agressão. O que aconteceu, que o jogador do Fortaleza fez ao Rios, não há dúvidas. Em relação aos penaltis, vai ser sempre interpretativo, porque a regra abre a isso. A minha opinião era, bateu na mão, é penalti, para os dois lados. Na minha opinião, e se eu mandasse, para não haver essas dúvidas como o senhor tem e como eu tenho, sempre que bater na mão, devia ser penalti. E ela bateu na mão. O empurrão de... Há empurrão ou não há empurrão? Para mim, foi jogar normal. Eu não Pronto, pronto, está certo. Olha, eu daria. Bom, o Abel, quando o Silvestre, o áudio vai bem baixinho aí, o Silvestre fala, e o empurrão? É o primeiro lance no Flaco, o Abel daria, o Abel também daria o pênalti do Pikachu, não é? Mas dá uma declaração importante que acho que a mesa vai no sentido, não sei se... Eu não concordo muito com o Abel, acho que de bola, bateu na mão é pênalti. Não, eu gostaria mais se fosse como era antes. Bola na mão e mão na bola. Bola na mão e mão na bola. Eu preferia assim, acha isso também. Eu preferia para simplificar. Eu preferia para simplificar. A pergunta que eu faço a vocês é, fosse esses lances... Começo com você, pode pegar o paninho, por favor. Eu começo com você. Fosse esses lances a favor do Botafogo.
Abel Ferreira teria a mesma postura na coletiva e fica à vontade, vai passando o seu paninho aí. A favor de quem? Como assim? Né? Fosse a favor do Fortaleza. Os lances fossem ao contrário. Claro que o não. Abel falou que marcaria o pênalti. O Abel teria o mesmo discurso? Essa é a pergunta. Óbvio que não. Ó, uma passadinha. Óbvio que não. Lógico que não. Você já viu um técnico vir para a coletiva e falar, olha, prejudicaram o meu adversário? Você já viu isso alguma vez? Mas aí enfraquece quando também o Tudo treinador bem. reclama. Então você né? tem que filtrar e pegar aquilo que é importante, que foi a questão, por exemplo, da agressão, quando ele falou. A questão da agressão no Richard Rios é importante, porque ele dá uma outra conotação para a situação, ele tira os lances interpretativos, porque ali é claro que ele vai puxar o porquinho pro lado dele, mas quando a situação é O agressão... empurrão do Everton ele não lembrou. Porque não falaram mas também, o é diferente. Silvestre não perguntou. Mas não precisa perguntar. Ele poderia chegar lá e falar assim, Olha, pô, e foi assim como indignado a agressão porque não foi deram lá, amarelo o pro Everton tinha que tomar o cartão amarelo também. Podia tomar o cartão amarelo. Ali é um lance de confusão no fundo do gol. Não é de agressão. Tem nada de ter câmera ali. É. O Everton não empurrou o Pikachu pro Pikachu bater a foi cabeça na agressão, cama. Mas empurrou. Não, tudo bem. Quantas vezes você entrou lá no fundo do campo pra tentar tirar a bola e alguém chegou ali pra tentar Mas tirar e aí tirar a se o bola? Pikachu vai, empurra e bate na trave? Não, se E fosse aí? na trave era uma coisa. Mas não, mas tem a o câmera lá não tinha que atrás, ter aquilo encostado foi um na acidente, rede. Empurrou. Ali foi um acidente. Mas Tudo bem, mas a- é pra o cara cartão levou amarelo ou 4 não? Não pontos, sei, né? não acho que é cartão amarelo. Não sei. O jogador- Ele levou aí 4 pontos na cabeça. Sim, mas né? foi um acidente. Eu penso que são duas coisas distintas. O Everton empurrar e o Pikachu socar. A agressão do Pikachu Não, no Martínez. Rios, Martínez, é. pra mim ali é expulsão Não, direta. eu também concordo. Perfeito. Até porque ele deu um soco Um soco nas e bem costas. dado. Pra mim ele é expulsão direto. Não sei, como eu concordo com o Abel. Não tem nada de interpretação. Sim. Agora do Everton não foi empurrão, nada. Bom, a gente vai na sequência, né? Imaginar, faltando 7 rodadas, é isso? São 7 rodadas, né? São 8, né? Faltam 7. Faltam Para quem já sete, jogou, sete, faltam sete, 7 rodadas. 31, A gente justo. vai projetar o que pode acontecer até o final. O Botafogo tem a vantagem de 3 pontos para o Palmeiras. A gente vai fazer uma projeção aqui com a nossa bancada. Bom, a gente sabe que Palmeiras e Botafogo estão na briga direta pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras focado só no Brasileiro e o Botafogo ontem venceu, né? Finalzinho. Ontem venceu o Bragantino. E o Bragantino agora demitiu o Caixinha. Vamos colocar o gol aqui do Gregory. Lá no finalzinho do jogo, o Botafogo retoma a vantagem de 3 pontos. Tem o gol do Bragantino contra o Botafogo ontem lá em Bragança Paulista, Chile. Gol do Gregory. E esse resultado de derrota... Pois não, Chile? Caiu o Caixinha e o Ventura, então, os dois. Caiu o Caixinha e o Ventura. Você tá com o gol aí, Chile? 40 minutos do segundo tempo. Tá o que? Aos 40 do segundo tempo. O Caixinha caiu. Isso demonstra, gente, que essa história de SAF, parece que é tudo igual, né? O resultado não vem. Mas O profissionalismo parece. Não, O a Bragantino Caixinha tá tá há num um bom momento... tempo, né? mas estava num momento desesperador, né? Mas Bragantino? então eu não sei. A mesma postura dos dirigentes? Ah. A hora que a coisa apertou, mandam o Caixinha embora? Não, o Cruzeiro foi também a mesma coisa, Também. né? E o Botafogo ano passado também. Esse ano não, mas o ano passado foi. Não, e outra coisa, já vinha tempos que o Bragantino chegava numa colocação assim, jogando mal desse jeito. Então é um período muito ruim do Bragantino. Então até entender, dá para entender a posição da diretoria. Os resultados não estão vindo, tem que trocar. Tem a tabela de classificação, Chile, pra gente colocar aqui então? Bragantino 1-0. Podemos colocar aqui a tabela de classificação pra gente avaliar se ainda a briga está polarizada única e exclusivamente entre Palmeiras e Botafogo, se tem o Flamengo, como disse o PVC, o Flamengo vencendo o Inter naquele jogo atrasado, E Fortaleza também. entra na briga, Fortaleza, ó, vamos falar da parte alta da tabela, Botafogo primeiro, Palmeiras segundo, Fortaleza terceiro, Flamengo em quarto, Inter passa para a quinta colocação, ele passa o São Paulo que cai para sexto, o Bahia o sétimo, Cruzeiro oitavo, Atlético Mineiro nono e Vasco décimo. Bom, voltando aqui para cima. Não, pode voltar lá. Depois, na hora do Corinthians, a gente vem para essa parte aqui, Chile. Volta na primeira página, por favor. Obrigado. Então, na primeira página aqui, sobre título. Botafogo 64, Palmeiras 61. Tem o jogo decisivo no Allianz Parque. Dia 26 de novembro deve acontecer, por causa da participação sem gol nosso. Uma terça-feira, né? Uma terça-feira. E aí o Botafogo viaja na quarta. Viaja na quarta para jogar. E vai ser uma operação de guerra que a W Torre vai fazer, e já está montada a operação de guerra, porque na quarta-feira tem o show do Roberto Carlos, que é especial de fim de ano da Globo. Então tem grua, um palco enorme e plateia. Isso vai tudo ser montado na madrugada, porque o jogo vai acontecer no Allianz Parque. Bom, Botafogo
3 pontos, o Botafogo tem um empate nesse confronto, claro, ainda os outros jogos pela frente. Fortaleza 57. 57 são 7 pontos, né? E o Flamengo 54, mas ele joga contra o Inter na quarta-feira, o jogo a menos que ele tem. O Flamengo pode chegar a 57 Por que eu também. falo que até o Flamengo tem chance e o Internacional não? O Internacional pode ir a 55. No ano passado, nessa rodada, o Botafogo tinha 6 pontos a mais do que o Palmeiras e um jogo a menos. Tá. Então a diferença real do Botafogo para o Palmeiras era de 9 pontos. E o Palmeiras virou. Como a diferença real do Botafogo para o Flamengo é de 7, eu acho que ainda pode ser, desde que o Flamengo ganhe do Internacional quarta-feira. No Beira-Rio, né? No Beira-Rio. Eu, particularmente, acho que a briga está polarizada entre Botafogo e Palmeiras, claro, na matemática. O Vojvoda disse ontem na coletiva, né? Temos que continuar brigando, estamos vivos na competição. Fortaleza, Flamengo, matematicamente pode chegar, mas para mim, Botafogo e Palmeiras brigam pelo título e acredito eu, que pelo Palmeiras estar única e exclusivamente no Brasileiro, ele leva essa vantagem, tem um confronto no Allianz, o Palmeiras deve ser o campeão Mas brasileiro. a tabela é muito ruim nesses 4 jogos. Vamos, deixa, se você puder, os jogos já de Palmeiras, e aí eu quero ouvir o Paulo, enquanto você vai preparando aí. Paulo, Botafogo e Palmeiras, você coloca Fortaleza e Flamengo na briga ou não? Não. Eu creio que vai ficar esse duelo aí entre Botafogo e Palmeiras até o final. Você tem, Chile, os jogos, a sequência do Palmeiras primeiro aqui? Vamos lá, Alex, para você, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Flamengo na briga ou não? Não, acho que é entre Botafogo e Palmeiras. Acho ainda que o Palmeiras vai ser campeão, mas o derby ficou muito mais importante, porque o Palmeiras precisa ganhar o derby, porque eu imagino que o Botafogo vai ganhar do Vasco em casa na próxima rodada. Difícil, hein, Alex? Os dois são difíceis. A sequência aqui, ó. Clássico do A sequência. Brasil Então, também. venceu o Juventude, somou 3 pontos, empatou com o Fortaleza, somou 1, Isso. e aí restam 7 jogos. Fora o Corinthians, em casa o Grêmio, essa é a sequência do Palmeiras. Fora o Bahia, fora o Atlético Goianiense, em casa o confronto direto com o Botafogo, e depois vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e em casa com o Fluminense. Para resumir, Garrafa, a missão do Palmeiras é tentar, no mínimo, manter essa diferença de 3 até o confronto com o Botafogo. É isso aí. Porque Então o ele Palmeiras tem que depende fazer só de si. Ele tem que fazer 10 pontos nos Exato. próximos 4 jogos. Exato. Ele tem que ganhar 3 desses 4 jogos. E empatar 1. Para fazer 10. Põe o Botafogo, Chile, Exato. por gentileza, e o PVC já deu a opinião Pensando que o dele. Botafogo não vai ganhar todas, né? Pro PVC, Imaginando isso. Pro PVC ainda aberta a possibilidade para Fortaleza e Flamengo, né? Na opinião. Chico, para você, está polarizado entre Palmeiras e Botafogo. A gente já viu a sequência do Palmeiras. Aqui está a sequência do Botafogo. Criciúma fez 1 ponto o Botafogo. Venceu o Bragantino, fez 3. E agora tem Vasco em casa, lá no Tapetinho. Depois Cuiabá, os 2 próximos jogos do Botafogo. Casa a casa. Casa a casa. Tudo bem que tem aí Libertadores, mas enfim, já está bem encaminhado com o Peñarol, enfim. Atlético Mineiro fora, com o Atlético pensando em final de Copa do Brasil também. Olha, os 3 jogos do Botafogo, teoricamente, são 3 jogos que eu acredito um pouco mais tranquilos. Depois, Vitória em casa, esse é um jogo um pouco mais complicado, Vitória na briga para fugir do rebaixamento, mas como é... Esse jogo pode ser no Maracanã. Deve ser no Maracanã. Aí vai pro... Até chegar... O caminho até chegar com o Palmeiras me parece confortável pro Botafogo. Esse que é para mim o problema, Garrafa. Porque assim, se o Botafogo fizer 12 pontos, o Palmeiras tem que fazer 12 pontos. Se o Botafogo fizer 10 pontos, o Palmeiras tem que fazer 10 pontos. Para chegar até o confronto Pra direto. Para chegar até o confronto direto. Dependendo Senão- dele. Exato. Exatamente. Porque senão o Palmeiras vai chegar com 5 pontos atrás, vai ganhar o jogo e ainda vai depender dos Porque outros aí, jogos. Garrafa, em tese, onde que o Botafogo Se ganhar, poderia perder algum ponto? Pô, No difícil, hein? clássico, pela rivalidade com o Vasco, embora o Botafogo seja muito melhor que o Vasco, ou com o Atlético Mineiro fora. A grande esperança do Palmeiras... Mas você viu, pra mim, o Atlético tá focado lá na Eu Copa. sei, eu sei. O caminho do Botafogo Pois é. até o Palmeiras. É mais fácil. Essa observação do PVC dá um sinal de alerta, especificamente para mim, que tô apostando muito no Palmeiras. Suprema vingança do Botafogo é ser campeão no Allianz Parque. Imagina o seguinte, Meu o Botafogo faz 2 pontos a mais do que o Palmeiras nessa sequência de 4 jogos. Tá. E ele chega com 5. Se ele ganhar no Allianz Parque, ele é campeão. Nossa senhora, PVC do céu. É. Ó, por que tá Essa com esse conta- sorriso? Olha a cara dele. Essa conta Mas- que eu fiz também. É verdade. Ô Chico, olha, o PVC deu uma clareada aqui, de uma avaliação, porque é tanto jogo, né? A leitura do PVC, e quando o chileno traz pra gente essa sequência, a gente vê o caminho do Botafogo um pouco mais suave pelos adversários, Por jogos em casa. né? Joga em casa e vai ao Allianz Parque, o Palmeiras tendo que correr atrás, principalmente com o derby, pegando o Corinthians para fugir de O Palmeiras rebaixamento. tem que fazer o campeonato perfeito. Meu Deus do céu, Esses hein? 4 jogos, o Palmeiras tem que fazer o campeonato perfeito. Chico Lang,
Polarizado em Palmeiras e Botafogo mesmo, você acha que Fortaleza e Flamengo brigam ou não? Não, Botafogo ou Palmeiras. E eu acho que vai dar Botafogo. Botafogo. Miller? Olha, Garrafa, sem dúvida nenhuma, só os dois mesmo, né? Brigam pelo título, né? O que foi falado aqui é o seguinte, né? Depende de quantos pontos, né? Até o clássico, né? O final, o confronto de Botafogo e Palmeiras, quantos pontos o Palmeiras vai estar atrás ou na frente, né? Dependendo desses 4 jogos e até chegar o confronto. Se chegar o Botafogo com 4, 5 pontos à frente do Palmeiras, ele já é campeão virtual. O cenário não dá para tirar. O cenário que o PVC fez, imagina se o Botafogo chega para liquidar o campeonato no Allianz Parque. Imagina o tamanho, o peso desse jogo, mas tem essa agravante do Botafogo estar na final. O Palmeiras tem que chegar com 1 ponto atrás. Ou Aí ele vence. Aí ele vence o Botafogo em casa. Agora, se ele chegar com 4 a menos... Até 3, Miller, por causa do saldo de número de vitórias. Assim, a realidade é a seguinte, o que acontece com o Palmeiras empatou ontem com o Fortaleza? Na prática, o que mudou pro Palmeiras? Nada. Não mudou nada, exceto não poder tropeçar de novo. Perfeito. Exato. Porque assim, com 1 ponto a menos ou com 3 a menos, o Palmeiras passa o Botafogo ganhando no Botafogo. Número de vitória. Ele empata em número de vitórias Mas no saldo e de ganha gols. no saldo de gols. 5 a mais agora. Então a questão central é a seguinte, ele com 1 ponto ou 3 pontos, quando chegar no Allianz Parque, ele está numa situação não confortável, Pode depender de si mas mesmo. dependendo só de si. Sim, claro. O que o Palmeiras não pode é perder mais 2 pontos de vantagem em relação ao Botafogo, porque aí ele vai chegar sem depender só dele. E aí já o cara fala assim, depois tudo que o PVC... Se chegar com 4 pontos a menos... Os 2 pontos de ontem, os pontos com vitória, como estão fazendo falta, hein? O Miller já falou, né? Marina Buffon. Pra mim também fica entre os dois, mas acho que ninguém tira esse título do Botafogo, não. Acho que esse ano vai dar Botafogo. Temos ganhadores já de presente aí, Marina? Temos sim, Garrafa. O primeiro presente aqui, que foi uma luva da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa, e o balde do Corinthians, junto com a caneca de cerveja, ambas em parceria com a Brasfoot, foram para, deixa eu pegar aqui que muita gente participou, para o Hércules Lustosa. A nossa produção vai entrar em contato para você vir retirar aqui o seu presente, tá bom? Bom, o assunto tá legal, empolgante, falando de futebol, que é o que a gente gosta, mas lamentavelmente aconteceu na madrugada, foi nessa última madrugada agora, né? Foi. Uma emboscada de torcedores, entre aspas, do Palmeiras, para pegarem torcedores do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Cruzeiro e Palmeiras já tiveram aí desentendimentos aí, facções de torcedores aí, que se dizem torcedores, já tiveram de cruzeirense e palmeirense recentemente uma confusão. E agora aconteceu algo lamentável nessa madrugada, as imagens são fortes, nós selecionamos algumas. Não dá para colocar tudo que a gente recebeu, porque a gente não quer estragar o seu final de semana. Então se liga na tela aí. Cobrado, Maria. Tem cara nosso lá! Tem cara nosso lá! Tem cara nosso lá! Tem cara nosso Fala, filha! Fala! É a mancha verde do Palmeiras! É a mancha do Palmeiras! É a mancha! Aí, ó! Maria jogado no chão! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, filha da p... Cobramos! A polícia lá agora sem fazer nada lá. Os caras falaram que a polícia viu, não fez nada, mano. Esse negócio de torcida é mal B, ó, mano. Isso que eu falei, o time é Corinthians, Nós recebemos algumas... Tem imagens que são dignas de guerra. São imagens dignas de guerra. Alguém morreu? Tivemos uma morte. Morreu, 17 feridos. Uma morte. PVC, assim, que, com certeza você pode representar todos nós. O que nós que amamos o futebol podemos falar dessas imagens, dessa situação, PVC? Faz muito tempo que a gente ouve falar coisas do tipo não vá ao futebol, que eu nunca concordei. Eu sempre disse, eu pago imposto para poder fazer o que eu posso, o que eu faço. Eu posso sair na rua, ir no cinema, eu não posso ser assaltado nem agredido. E isso aqui não é no futebol. Isso aqui é numa estrada, é numa via pública.
Eu vou tomar licença para falar E não tinha nada a ver as duas equipes, o jogo das duas equipes. Não. Mas isso transcende. Isso aconteceu, isso era a vingança do dia 22 de setembro de 2022, quando o Palmeiras jogou contra o Atlético em Belo Horizonte, o Cruzeiro jogou contra a Ponte Preta em Campinas, e na estrada, em território mineiro, a máfia azul atacou a Mancha Verde e depois pegou a carteirinha do Jorge Luiz, que é o presidente, e saiu fazendo como se fosse um troféu o documento do Jorge Luiz, apresentando em várias viagens para São Paulo para dizer, olha aqui o que nós fizemos com os caras. Os caras vieram e falaram, vamos fazer a vingança. Não, isso aqui não é vingança, isso aqui é homicídio. Isso é homicídio. Agora, eu vou tomar licença de misturar dois assuntos que não são necessariamente ligados. O governador de São Paulo hoje deu uma declaração profundamente infeliz, e muita gente está acusando de crime eleitoral, ao dizer que havia bilhetes do PCC, como se o PCC tivesse CNPJ e endereço, dizendo que recomendava o voto no candidato Guilherme Boulos. Isso é crime eleitoral, né? Pelo menos os especialistas dizem que é crime eleitoral. Se o governador sabe onde está a língua, a boca e o cérebro do PCC, e se a gente sabe que tem PCC da Assembleia Legislativa à torcida uniformizada, as interceptações telefônicas podiam ter tido cuidado de entender que ia haver essa vingança. Porque a máfia azul sabia que ia ter a vingança, a Mancha Verde sabia que ia ter a vingança, a Independente sabia que ia ter a vingança, a Gaviões da Fiel sabia que ia ter a vingança e a Polícia Militar de São Paulo não sabia que ia ter a vingança. E a Polícia Rodoviária de São Paulo, isso foi do lado de um sem parar do pedágio. Não tem um policial para impedir o homicídio. Isso é uma vergonha, mas é uma vergonha do Estado de São Paulo. Isso não é uma vergonha do futebol. Durante décadas, o futebol se fez fazer de vilão. E o futebol é vítima. Porque o futebol está pagando imposto. E as pessoas estão dizendo, não vá ao futebol. Como não vá ao futebol? Eu pago imposto para poder andar na rodovia Fernão Dias. Eu pago imposto do meu carro, eu pago imposto da minha casa, eu pago o ingresso do meu estádio, eu pago o preço do meu cinema, para poder andar na rua. Para poder pegar meu carro e colocar na rodovia Fernão Dias. E essa situação colocou em risco, não foi só a máfia azul, foram todos os transeuntes da rodovia Fernão Dias, que estavam transitando de São Paulo para Atibaia, de Bragança Paulista para São Paulo, de São Paulo para Belo Horizonte, para Camanducaia, né, usuários, enfim. Famílias inteiras que estavam sob risco de vida porque a mesma polícia que diz que interceptou um bilhete que tinha vínculo com a eleição, não conseguiu identificar uma vingança marcada, agendada pela internet. Enfim, são imagens tristes, né, lamentáveis, repito, são parte apenas das imagens que nós recebemos aqui. Parte das imagens que recebemos, tá? Então... Não, tem imagens Tem imagens fortíssimas, fortíssimas, e tivemos uma morte, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Bom, vamos continuar, vamos retomar o nosso ritmo falando de bola. Rafa, pois não. Posso dar só uma informação de arbitragem? Pois não. A CBF, nesse domingo, afastou as três duplas dos jogos envolvidos nessas polêmicas. Então, o Ramon Abate Abel, que apitou o Palmeiras, foi afastado, junto com o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, que foi o VAR. O Braulio da Silva Machado, que apitou Flamengo e Juventude, também foi afastado junto com o Diego Pombo Lopes, que foi o VAR. E no jogo Vitória e Fluminense, o paulista Flávio Rodrigues de Souza também está afastado, junto com o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que era o VAR. Bom, nós vamos seguir... Paredão? Paredão, rapaz do céu! Não é possível. Tá indo a luz. Eu tô achando que a gente vai pro Corinthians daqui a pouco, é paredão. Paredão com Paulo Vinícius Coelho? Rapaz do céu, não tava sabendo não. Enganei bem, né, Chile? Emparedado Paulo Vinícius Coelho. Eu? Primeira pergunta de Paulo Sérgio para a PVC. Pois não, Paulo? PVC, você acha que o caminho para a seleção brasileira é técnico estrangeiro? Não. Porque se você trouxer o Guardiola hoje com a bagunça que está a CBF, não vai adiantar nada. Se puser o Abel Ferreira, se trouxer o Guardiola, Jesus Cristo não vai resolver o problema. O problema está a seleção brasileira. O problema hoje é a gestão das seleções brasileiras pela CBF. Alex Miller. Paulo Vinícius Coelho.
você... Eu tô bravo hoje, né? Tá, e eu vou te deixar mais bravo agora. Você nunca escondeu o seu time de coração. Eu não digo meu time nunca, não sei quando me perguntam, aí eu digo a verdade. Então, eu Vamos, Alex. Eu sei que você já disse que é palmeirense. E os palmeirenses torcem o nariz para você quando você dá a sua opinião a respeito do Mundial de 51. Por que você acha que o Palmeiras não é campeão mundial? Vamos lá. Palmeiras ganhou a Copa Rio, que é um torneio extremamente importante em 1951, jogando com Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Ville, Dema, Liminha, Ponce de Leão, Lima, Jair e Rodrigues. Qual é o time do Corinthians campeão mundial, Chico? O time do Corinthians? É, campeão mundial de 2000. De 2000? É. Nossa, era um timaço. E como era a escalação? A escalação, não vou lembrar. Então, cada um tem um mundial que valoriza, né? Cada um tem um mundial que valoriza. Agora, se a gente chegar em Turim hoje, disser o Palmeiras ganhou o Mundial de 51, as pessoas não sabem o que aconteceu. Hoje, né? Não, hoje, mas em 51 podia saber. Mas se você fosse em Bolonha, talvez não soubesse. Assim, Bolonha é campeão europeu de 36, você sabia disso? Pede pra alguém aqui dizer que o Bolonha foi campeão europeu. Vai em Madrid e pergunta. Ninguém sabe disso. Como é que nasceu a Copa dos Campeões da Europa? Para dizer que o Wolverhampton, que se dizia campeão do mundo, não era campeão do mundo por ter vencido o Hombres. Então, para ser campeão do mundo, a FIFA já tem uma ata de 2014 que o Palmeiras pode perfeitamente lutar para dizer assim, a FIFA já reconheceu e agora voltou atrás. Acho plausível, mas precisa ter um reconhecimento que não tem. É diferente da unificação dos brasileiros. Eu sempre achei que não deviam unificar os brasileiros. Uma vez unificados, são unificados. O Palmeiras tem 12 campeonatos. Ponto. Não tem discussão. Essa unificação não existe e as pessoas não sabem. Em Madrid, em Barcelona, em Turim, não sabem o que aconteceu. Chico Lang. Por isso. PVC está no paredão. Peço aos nossos integrantes que não interajam com o emparedado. Eu quero a resposta de Paulo Vinícius Coelho. Mas Ele ele que não está deu no paredão. resposta. Chico Lang. Chico não deu a resposta. Não dei. O VAR do Brasil ajuda ou atrapalha, Paulo? Atrapalha. Atrapalha. Sabe onde o VAR ajuda? Onde os árbitros são bons. Aí você só corrige o árbitro correto. Miller, PVC está emparedado no Mesa Redonda Futebol PVC, Debate. na tua opinião, por que você acha que o Neymar não foi o melhor jogador do mundo? Até então. Porque eu acho que ele não teve coragem nem de ser tão profissional quanto o Messi, nem tão festeiro quanto o Ronaldinho. Ele ficou no meio do caminho das duas coisas. Marina Buffon, PVC no paredão. Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? É. Hoje é. Ou então seria o Ventura Cambon, que foi campeão da Copa Rio. Tá aí. PVC, quem é o melhor jogador? Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. O Messi é o maior jogador. Eu tive muita felicidade de trabalhar com o Messi no estádio muitas vezes, cara. O Messi é o maior jogador que eu vi no estádio de futebol, mas assim... E eu vi o Maradona, só que eu não vi o Maradona no ápice, no estádio. Vamos então no pique para a última rodada com PVC no paredão. Tem Corinthians na sequência. Paulo Sérgio, PVC no paredão do Mesa Redonda. Tem mais uma rodada Então, aí? PVC, o jogador falou do Neymar. Você acha que o Vini Júnior vai conseguir Ser melhor do ser mundo? melhor do mundo? Vai ser amanhã. Segunda-feira, 4 da tarde, Vini Júnior será melhor que Neymar. Alex Miller, PVC no paredão do Mesa. Tele Santana, Raí, Zete, ao longo dos anos, chegaram a falar que realmente o São Paulo caiu para a segunda divisão do futebol paulista em 1990. Para você, o São Paulo foi rebaixado ou não? Não, porque o regulamento diz que não haveria descenso. O regulamento diz o regulamento não, diz. Eu tenho aqui no celular, quer ver? Não dá tempo agora. Não. No pique, sem interagir, Alex Miller. O regulamento diz, não haverá descenso. Sabe por que as pessoas acham que o São Paulo caiu? Porque ninguém lê regulamento. Tá certo. Chico Lang, PVC está no paredão do Mesa Redonda, Chico. Você já falou de arbitragem, mas eu pergunto uma coisa a você. E se a arbitragem fosse profissionalizada, você concorda ou discorda? Acho que tem que profissionalizar. Só que não é no passe de mágica, né? Você profissionaliza e no dia seguinte os árbitros são bons. Eles precisam ter respaldo. Por exemplo, o Ramon Abate Abel, que foi destaque na Olimpíada, semana que vem não tem salário. Que segurança o cara tem se ele apita hoje, o VAR chama e ele sabe que vai tomar uma bronca? E se ele tomar essa bronca desse jeito,
ele vai ficar afastado 2 semanas e vai ser descontado em metade do salário dele. Não tem como ter segurança. Então precisa ser profissional. Agora, tem que ter um trabalho de alguns anos para melhorar. Miller, Paulo Vinícius Coelho no paredão. Por exemplo, você acha que o Brasil tem alguma chance de ser campeão do mundo? Acho. Na próxima Copa? Acho que tem chance de ser campeão do mundo. Não acho favorito. Acho que tem muito trabalho pela frente. Mas, por exemplo, se a gente em 2019 olhasse para a Argentina, ninguém ia dizer que a Argentina ia ser campeão do mundo em 2022. Marina Buffon, PVC no paredão. Para você, PVC, hoje, PVC não, Endrick ou Estevão, qual o futuro melhor? Não o presente melhor, o futuro melhor. O Endrick é mais decisivo, por isso eu aposto nele. Você pega o caso do Estevão de hoje, o Endrick, ele jogou 2 campeonatos brasileiros pelo Palmeiras. Não completos, mas 2 campeonatos brasileiros. Já parou para pensar que os 2 gols do título foram do Endrick? Porque o Palmeiras foi campeão brasileiro sem jogar em 22, foi campeão à tarde quando o América ganhou do Internacional. O jogo anterior qual foi? Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3, 2 gols do Endrick. Os gols da virada do Atlético, um não foi dado para ele, mas os 2 foram dele, do Endrick. Os 2 gols, o gol do título. E o ano passado foi campeão brasileiro em Cruzeiro 1, Palmeiras 1. Quem fez o gol do Palmeiras, o gol do título? O Endrick de novo. O Estevão é mais habilidoso, mas ontem, por exemplo, ele não foi decisivo. Ele perdeu o gol que podia ter decidido o jogo. O Endrick, hoje meu voto é Endrick, porque o Endrick é decisivo. O Estevão é mais habilidoso. Tá certo. PVC, para fecharmos o paredão. Tite, o técnico Tite, está em decadência ou ele foi injustiçado? O Tite teve a má decisão de ir para o Flamengo, o clube que sempre contrata o melhor técnico do mercado e 3 meses depois são dos piores da sua história. Não é assim no Flamengo? É assim. Todo mundo é assim no Flamengo. Todo mundo. Você contratar o Abel Ferreira, o maior técnico do mercado. 2 meses depois é o pior técnico da história do Flamengo. É incrível isso. Tá certo, tá aí, o PVC passou tranquilo. Boa. Passou tranquilo no nosso paredão, né, PVC? Tirando o Alex Miller. Né? Tirando o Alex Miller. Teremos uma conversa com o grande Alex Miller. Bom, o Vitor Pereira não era bom treinador. Agora, como é que é, Miller? Mas era o melhor do mercado. O Vitor Pereira, quando foi pro Flamengo, eu nunca achei ele um bom treinador. Não, tudo bem, mas o Flamengo considerava o melhor técnico do mercado. Pô, Sampaoli. Não, mas ele tava com o Dorival, que vinha de 2 títulos. Pô. Sim, o Flamengo achou que era melhor demitir o Dorival e contratar o melhor técnico do mercado. Qual era o melhor técnico do mercado? O que perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo. Coisas do Flamengo. Bom, vamos colocar a bola para rolar, porque amanhã tem Corinthians. Calma, Chico, chegou a hora do Corinthians. Calma. Puxa, mas chegou a hora. Chegou a hora. Vai acabar o programa. Um resumo do Corinthians, o que pode acontecer, o que deve acontecer, os problemas. O Thiago Salazar conta para você agora. Se liga na tela. Daqui a no máximo 10 partidas vai acabar a temporada do Corinthians. Falta pouco, mas ainda tem muito em jogo. No Campeonato Brasileiro restam 8 rodadas e o Timão continua dentro da zona do rebaixamento. Ficar na Série A é a prioridade máxima do clube e para não depender de ninguém, o negócio é vencer pelo menos mais 4 jogos na sequência que tem Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Só que entre os jogos contra Cuiabá e Palmeiras, tem a semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo de volta vai acontecer lá em Buenos Aires, depois do empate aqui na Neoquímica Arena. Bom, a Sula não é a prioridade, mas tem um combo sedutor. Olha só, se o Timão bater campeão, ele ganha um título inédito, acaba com um jejum de 5 anos sem taças, embolsa 30 milhões de reais e garante vaga na Libertadores e na Copa do Brasil de 2025.
é 8 ou 80, porque se não ganhar, não tem taça, não tem grana e ainda fica de fora, tanto da Liberta como da Copa do Brasil do ano que vem. Duro, hein? Brasileirão ou Sula? Força máxima nos dois? Vale o risco de cair? Que situação complicada. Aliás, o ano do corintiano no todo não tem sido fácil. O time acabou de amargar uma eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, mas até que foi longe, chegou na semifinal. Pior foi no Paulista, quando a equipe não passou da primeira fase e não garantiu lá a vaga na Copa do Brasil de 25. Vacilo que tá pesando agora nessa reta final. Mas vamos combinar aqui? Com 24 saídas, 20 contratações e 3 técnicos diferentes, tudo na mesma temporada, não é surpresa pra ninguém o Coringão estar passando esse perrengue. E o ano ainda deve terminar com votação para decidir o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Rapaz, nem parece que vai dar tempo de acontecer tudo isso em 41 dias. Mas é o tempo que falta para o Corinthians fechar mais uma temporada daquelas. Bom, vocês perceberam pelo resumo que apesar de 8 jogos ainda para o Corinthians do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer, tem decisão de Sul-Americana. Na tela, então, a situação do Corinthians, que amanhã vai para uma grande decisão contra o Cuiabá. Ó, fizemos a primeira página da classificação, agora a segunda página. O Grêmio, que venceu, pulou para 11º, o Criciúma, que acabou empatando, né? Criciúma empatou ou perdeu? Empatou. Empatou com São Paulo, vai falar daqui a pouquinho. Criciúma empatou, é o 12º, o Fluminense subiu 36 pontos, 13º, está lá se mantendo ali na 13ª colocação. O Vitória, que subiu, né? 14º. Atlético Paranaense, 15º. Bragantino demitiu o Caixinha, 34, é o primeiro fora da zona de rebaixamento e entrou para a zona. O Juventude, 17º. Corinthians com um jogo a menos, é isso? Um jogo a menos que a maioria das equipes que estão aqui acima dele. É o 18º. Cuiabá é o 19º, adversário do Corinthians amanhã, e o Atlético 20º. Se o Corinthians vence amanhã, o Corinthians vai a 35 pontos. Ele passa Juventude, passa Bragantino, passa Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Mas o Corinthians, se vencer amanhã, ele supera 3 adversários e vai para a 15ª colocação. Não, e sai da zona de rebaixamento. Sai da zona de rebaixamento. E passa 2 com o mesmo número de jogos. Olha a importância do jogo do Corinthians amanhã. Não pode empatar. Não pode empatar. Amanhã é jogo de decisão. O Corinthians teve um jogo pesado pela Sul-Americana, quinta-feira, debaixo de chuva, e na quinta-feira vai a Argentina, a Avejaneda, enfrentar o Racing. Olha a sequência do Corinthians no Brasileiro. Fez 3 pontos contra o Atlético Paranaense, agora tem Cuiabá amanhã fora. Difícil, hein? Aí depois, na outra segunda-feira, não amanhã, na outra segunda-feira, é lá dia de Corinthians e Palmeiras, ou CBF, mas tudo bem. Palmeiras e Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. Depois tem Vitória, que jogo dificílimo. Esse é decisivo, né? Que jogo dificílimo. Mas os jogos são todos difíceis pro Corinthians, né? Aí depois, o Corinthians tem que somar 7 pontos aí. Aí tem um reencontro com o Cássio. 7. Reencontro com o Cássio, jogando na Neoquímica Arena, um jogo extremamente interessante. Aí faz o Vasco também em casa. Outro confronto, Criciúma fora. O Criciúma está sinalizando que pode escapar. Depois pega o Bahia. Confronto, né? Outro confronto. Depois o Bahia em casa e decide que o Corinthians não chegue, né, PVC? Na última rodada para. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. De novo. Igual 2007. Igual 2007. 2007 foi dia 2 de dezembro. Dessa vez é dia 8 de dezembro. Então, para vocês falarem da situação do Corinthians, deixa eu colocar o técnico Ramon Dias na roda, falando especificamente do jogo de amanhã, encarando como decisão, como prioridade. Muita gente entendeu o Corinthians ter colocado aquele time mesmo que colocou contra o Racing, força máxima, e agora vai para esse jogo na quente Cuiabá amanhã. Vamos ouvir o técnico Ramon Dias falando sobre a decisão. Corinthians e Cuiabá é decisão para não ser rebaixado amanhã lá em Cuiabá. Vamos ouvi-lo. Lo más urgente es Cuiabá. Tenemos que salir de la situación, tenemos que conseguir los 3 puntos. Vamos a poner el equipo que más fresco esté. Tenemos un buen plantel.
el equipo está bien. No pensamos en la Sudamericana ahora, pensamos en el Brasileirão, que es, me parece que todos los hinchas, nosotros, los jugadores, todos sabemos de la importancia que tiene este partido y este tramo final. Entonces también vamos a ir por el Brasileirão, así que vamos a disputar un gran partido también ahí. Bom, o Ramon está sendo extremamente criticado, não só pela crítica de um modo geral, mas como torcedores. Há quem diga que se mesmo o Corinthians escapando do rebaixamento, o Ramon não fica para a próxima temporada. Eu vou querer colocar todos esses assuntos na bancada, mas antes vou falar do Mega Chute, patrocinador do troféu Mesa Redonda. E ele traz para você que está chegando a hora de conhecer os melhores da temporada. A votação popular foi encerrada na última sexta-feira. Os votos já foram apurados. Agora os nomes dos mais votados vão ser encaminhados para a nossa comissão de jornalistas, que a nossa comissão vai apontar os vencedores em cada posição. E o resultado você vai ver aqui no Troféu Mesa Redonda no próximo dia 15 de dezembro, a partir das 9 da noite, na tela da TV Gazeta. Vai ser imperdível, vai ser demais. Paulo Sérgio, vocês fiquem à vontade para falar. Ramon Dias está fazendo um bom trabalho, não está fazendo um bom trabalho, tem administrado bem Copa Sul-Americana com o Campeonato Brasileiro e a decisão de amanhã, Paulo. Bom, lógico que o Ramon pegou um time completamente diferente do que os outros treinadores anteriores. Pegam reforços. Eu creio que o maior problema do Ramon hoje são as substituições, né? Lógico que ele tem material humano na mão hoje, é uma final, o jogo contra o Cuiabá. Esses jogadores precisam entender isso e ganhar bem, lá para que possa vir para o Clássico trazer um bom resultado. Esses 3 jogos, 7 pontos. 7 pontos. PVC, a sua leitura do momento... Ele não concorda com isso, mas... Você não concorda? concorda. Fique à vontade para falar sobre e esse momento do Corinthians. E acertou a comissão técnica, força máxima contra o Racing no meio de semana, tendo esse jogo pesado lá em Cuiabá? Ele mudou um pouco, né? Vai mudar de novo agora. Ele vai jogar com Gustavo Henrique, com Félix Torres, vai mudar a zaga. Eu acho que ele está fazendo... A prioridade tem que ser escapar do rebaixamento. Mas se o Corinthians não ganhar título nenhum nesse ano, é a maior seca de títulos desde o gol do Basílio. Caramba. Desde 77. 5 temporadas. 20, 21, 22, 23, 24. Olha a importância... Sem ganhar título. Meu Deus. Então, mas tem que escapar do rebaixamento. Eu vou inverter para responder a tua pergunta primeiro, se está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele não está bem. Olha os números dele, PVC. 24 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 45,8% de aproveitamento e pegou o trabalho em andamento. Sim. Se você pegar o trabalho do Antônio Oliveira, a porcentagem de pontos é 51% e do Mano Menezes é 38%. Ah, mas ele teve mais jogadores. Teve. Desde o Depay foi inscrito dia 11 de setembro. Como é que você está montando um time em outubro? Então, ele tá errando? Está errando. Deixou o Carrilho no banco contra o Flamengo? Foi um erro. Mas o problema do Corinthians não é o Ramon Dias. Qual é? O problema é a gestão do Augusto Melo esse ano. E vou dizer para você um negócio. Não se surpreenda se até o dia 24 de novembro o CEO Fred Luz pedir para ir embora. Não se surpreenda. O problema do Corinthians hoje... É alguma informação que você tem? É informação. É informação. Tem um acordo da Álvares Marçal, que colocou o Fred Luz como CEO do Corinthians, que tem até o 24 de novembro para dizer se mantém ou não mantém, ou se aprova ou não aprova, o plano de readequação financeira do Corinthians. Se não aprovar, Álvares Marçal e o Fred Luz pegam as coisas e vão embora para casa. E muita gente está dizendo, o César Grafietti, por exemplo, diz que olhando as contas do Corinthians só tem 2 saídas, ou vira SAF ou pede recuperação judicial. Dentro do Corinthians não se admite isso. Não se admite isso, mas desde que se faça um acordo com os credores. E aí precisa ter olho no olho, precisa ter fio do bigode, né? Então, o problema hoje do Corinthians não é o Ramon Dias. É igual eu falei agora há pouco da CBF. Você vai contratar o Guardiola e não vai acontecer nada. E na bola... Aí também é um exagero. E na bola, o que vocês estão olhando, primeiro PVC, eu quero todo mundo falando, na bola, pelo que tem,
com todos os problemas, com o Memphis ainda chegando e mostrando, obviamente, que é um jogador diferente que pode ajudar, mas não está na intensidade que deveria estar, mas está ajudando. Na bola, dá para vencer Cuiabá, dá para fazer ponto com o Palmeiras, dá para fugir desse rebaixamento, que queiram ou não, é a grande prioridade, PVC? Dá. Desculpa, eu estava Imagina, em cima de você. Dá sim, não tem a menor dúvida que o Corinthians precisa Baseado reagir. em quê, Chico? Não, baseado na raça, na garra. O Corinthians tem que levantar. Você já aprendeu a jogadores história, também. Você já aprendeu. Você já aprendeu a oração do corintiano? Não, qual é que é? É assim. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo, amém. Fiz. Amém, Ah, muito bem. Já sabia essa? Não sabia. Por isso que não está ganhando. Isso aí. Tá certo, tá certo. Mas eu acho que dá para ganhar, sim. Agora, raça, como disse o Chico Miller, raça, a camisa, isso não é para mim não é suficiente para tirar essa marca gigante chamada Corinthians de rebaixamento. Precisa mais ou não, Miller? Muito pouco, né? Um clube grande como o Corinthians não pode viver de migalhas, né? Hoje o time, né, etc, todo mundo está se apegando a pequenas coisas que não está fazendo o time progredir. Concordo com o PVC que não é totalmente ao culpado pleno o Ramon Dias, né? O time do Corinthians, na segunda janela agora, nessa última, PVC, que teve boas contratações, baseado no que já tinha. Teve boas contratações. E você formar um time assim, durante o campeonato, nenhum treinador, nenhum time sobrevive muito tempo. E lembrando que o Corinthians está o quê? Quase 20 rodadas na zona de rebaixamento. Isso não é normal. É normal pelo time que tem, até então. Vinha desde lá do começo do ano. Agora, ficar na zona de rebaixamento muito tempo assim, às vezes o jogador não tem aquela confiança, aquela personalidade de sair, de subir. Você pode ver que jogos fáceis que o Corinthians perdeu dentro de casa, fora, quer dizer, então acho que não é só o Ramon Dias, não. A gente tem que cobrar os jogadores, principalmente. E às vezes é muito mais difícil um time grande como o Corinthians sair da zona do rebaixamento do que um time que já está habituado. O caminhão no atoleiro. Exatamente. Você pode ver o próprio Vitória. Tá saindo. Vitória tá saindo. Uma areia movediça que próprio quanto mais você se Criciúma mexe, vai mais lá, você se afoga. consegue um resultado importante contra o São Paulo. Eu gosto dessa metáfora. Para mim, o time grande na zona de rebaixamento é igual o caminhão no atoleiro. O caminhão não atola. Mas se atolar, fusquinha. Junta nós quatro aqui, a gente pega um cara para-choque e levanta. O caminhão no atoleiro, ele não sai. É duro. Eu costumo dizer que a areia é demora mais para sair. Quanto mais você se mexe, o jogo de amanhã para vocês, como é que vocês imaginam o jogo de amanhã? Que Cuiabá o Corinthians vai enfrentar. O Cuiabá a gente viu aqui, amanhã praticamente se perde. Tá rebaixado. Não sei se não matematicamente, mas você não consegue enxergar a possibilidade. Sim. Então, pode ter um cenário, vai ser criado um cenário muito difícil para o Corinthians amanhã. Mas você sabe, Garrafa, eu prefiro pegar o Cuiabá agora do que pegar um Vitória ou um Criciúma. Sim. Contra um Cuiabá, você pode pôr força máxima e conseguir um resultado bom. Agora, se fosse um Vitória lá, ia ser muito mais difícil. Né, pelo momento. Penso que nos confrontos o Vitória hoje esse jogo contra o Cuiabá é o mais importante. Cuiabá ganhou do São Paulo. Cuiabá pensa o quê? Exatamente, olha, vamos se inspirar na partida contra o São Paulo, que o time jogou bem. Esse vai ser o discurso? Claro, não pode ser diferente. Até porque o Cuiabá precisa do resultado também. Eu falei que o Cristiano Dresch é o presidente do Cuiabá. Antes do empate contra o Atlético Goianiense, depois da vitória contra o São Paulo. Perguntei, o Atlético Goianiense já está dizendo que já vai jogar a segunda divisão no ano que vem. Você está pensando assim também? O Cristiano Dresch respondeu, não. A gente ganhou do São Paulo, ganhou um fôlego enorme. Agora a gente está acreditando que vai escapar. Então é esse Cuiabá que o Miller falou que o Corinthians vai enfrentar na segunda-feira. Mas Cuiabá vem de uma derrota contra o Vasco. Era um jogo importantíssimo para fazer. Que o Cuiabá vai dar sangue. Vai tentar. Jogo complicado. Bom, eu vou fazer como a Michele gosta, um palpitão com vocês, rapidamente aqui, pra gente mostrar que o São Paulo empatou com o Criciúma. Palpite pra amanhã. Palpitão com a Michele. Aliás, a Michele dói da garganta, se recupere aí, Mi. Amanhã tem Gazeta Esportiva, mas se não, a gente toca por aqui numa boa, com a Marina, com todo o nosso time. Palpite pra amanhã, Corinthians e Cuiabá. 3-0 Corinthians. Lá. Alex Miller. Corinthians 2-1. Corinthians 2-1. PVC. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Chico. 5-3 Corinthians. Meu Deus do céu. Miller. Empate. Empate 0-0? 1-1. Mau resultado, né? Um empate. Mau resultado. Depois tem Palmeiras, né?
Marina Buffon? 1-0 Corinthians. E aproveito, o Garrafa, para falar da enquete, né? O pessoal votou a grande maioria em vitória do Cuiabá, mas foi quase a vitória do Corinthians, quase 50-50. Tá certo. Eu vou de 1-0 Corinthians. Nossa. 1-0 Corinthians. Que isso? O que foi? 1-0 Corinthians. Que isso? Até que enfim, hein? Até que enfim o quê? A gente tava indo bem o programa. Não teve nem... A gente ia tocar o programa bem. A gente combinou isso. O alvo fui eu hoje. O alvo fui eu. Vamos no Alex. Bom, o São Paulo, Chile. Vamos colocar aqui o melhor de São Paulo e Criciúma. Onde é que teve melhor? Vamos lá, vamos acompanhar como é que foi São Paulo e Criciúma 1-1. O que o Arboleda aprontou, gente? Vamos lá, na tela. O Criciúma recebeu o São Paulo pela 31ª rodada do Brasileirão e olha que jogo abaixo do esperado, hein? Aos 22 do primeiro tempo, o Viseu aproveitou essa furada bizonha após bate-rebate na área do tricolor para abrir o placar da partida. Depois disso, o jogo ficou arrastado. O Criciúma se fechou e aproveitava o contra-ataque. Já o São Paulo tímido tentava furar essa defesa. O Arboleda teve a chance de se redimir de cabeça para empatar a partida, mas olha o que ele fez. Errou feio. Por sorte, quase que no lance seguinte, o Lisieiro acertou essa pancada de fora da área para deixar tudo igual e fechar o jogo. Final, 1-1. E com esse resultado, o Zubeldia já disse ontem na entrevista coletiva que o São Paulo está de olho nas 6 primeiras colocações. Porque vai ficar a torcida por Botafogo e Flamengo para que vençam as suas competições para abrir um G6. Antes do Miller falar do Rafael, do Arboleda e desse São Paulo, já falamos aqui, né, do professor PC, que há muito tempo trabalhou lá com o Paulo Sérgio no Corinthians, uma história brilhante no Corinthians. O nosso Eduardo da Queens Brindes nos visitando aqui também. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho de estarem com a gente aqui nos nossos estúdios. Miller, oi. Ontem Rafael continua espalmando, tô errado? Espalmando para dentro da área, tem que espalmar para o lado, espalmando para dentro da área. O Arboleda furou. Enfim, foi uma falha coletiva. Goleiro espanador. Ao invés dele dar um soco, para dar continuidade à trajetória da bola, ele rebate dentro da área, quer dizer, e o Arboleda chutou a grama, né? Chutou nada e o jogador do Criciúma aproveitou e fez o gol. São Paulo, como eu disse, achou um gol no final com um bonito chute do Lisieiro e tá de bom tamanho esse um pontinho aí, até porque o time tá em ritmo de férias. Ô PVC, o São Paulo do Zubeldia te agrada, não? Não, eu acho que tem alguns problemas, eu acho que com a perda do Bobadilha ele descobre o Marcos Antônio, que é um bom jogador, mas também não foi tão regular, né? Ontem o Criciúma não jogou uma grande partida ontem, mas foi melhor no primeiro tempo. E aí o Jamal não estava bem no jogo, quando entra o Lisieiro melhora um pouco, o São Paulo melhora no segundo tempo, mas não está bem. Não está bem. E o problema, assim como eu falei que o Palmeiras está perdendo o campeonato, se perder o campeonato, foi contra o Vitória, o São Paulo não podia ter perdido para o Internacional em casa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria agradecer demais, PVC, a sua presença aqui com a gente no Mesa Redonda. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo Sérgio, Chico, Miller, PVC. E Marina, boa noite com presentes aqui. Estouramos aqui o tempo aqui, agradecendo já o PVC, gente. É isso. O presente 2 foi para o Luciano Monteiro Mendes, presente 3 para o Carlos Carvalho Santos Filho. Beijo. Valeu, galera. Amanhã tem Gazeta Esportiva com Michele Janela às 18 horas. Tchau.